Olá, paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela sua vida que tem acompanhado as nossas aulas aqui no canal da Escola Teológica Shema e tem sido abençoado e edificado pelos conteúdos que aqui nós temos postado. Quero lhe fazer um pedido antes de prosseguirmos com a aula de hoje, que é que você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, pare um momento, se inscreva no canal da Escola Teológica Shema. Não se esqueça também de curtir as nossas aulas, fazer o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para abençoar outras vidas, assim como você tem sido também abençoado e edificado. Eu gostaria de pedir que você nos ajude a chegar cada vez mais longe com esse conteúdo que temos preparado justamente para abençoar e edificar a Igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra. Vamos dar início agora a mais uma aula de Cristologia, a doutrina do Senhor Jesus Cristo, e eu espero que Deus fale poderosamente ao seu coração. Deus te abençoe. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos nos colocar sobre os pés, orar, dar início à nossa aula, sexta aula. Irmãos, parece brincadeira. Quando eu comecei a dar esse curso, cada disciplina eu dava em 4 aulas, depois começou a virar 5, agora já viraram 6. Se você pergunta por quê, porque a gente vai aprendendo a cada novo ano, e aí, como vocês já sabem, tudo aquilo que eu aprendo eu não fico retendo nada, vou compartilhando e aí a aula vai estendendo. Já era para ter encerrado com 5, mas estamos aqui na sexta e vai ser uma bênção, eu tenho certeza. Oremos. Querido Deus e Pai, nós te damos graça nesta noite por mais uma aula que aqui nos reunimos para juntos compartilhar do aprendizado da Tua Palavra. Te bendizemos pela vida de cada aluno que aqui já chegou. Te bendizemos pela vida dos que nos acompanham à distância, cada aluno da Escola Teológica Shema, espalhados por tantos lugares, onde o Senhor tem nos abençoado e nos ajudado a chegar com o ensinamento da Tua Palavra. Que tenhamos uma aula frutífera, edificante, como tem sido tantas outras, em que o Teu Espírito, com total liberdade, tem agido em nosso meio e dado-nos uma mente esclarecida para aplicarmos a Tua Palavra. Nós colocamos tudo sob os Teus cuidados, pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos, então. Já tem a resposta para essa pergunta aí? Que foi o desfecho da nossa última aula, né? Deixei vocês pensarem, uma semana. Será que conseguiram a resposta? Se não, vamos lá, vamos adiante. Nós estamos aí na página, acredito que a 43. Vamos começar a falar sobre Jesus morreu para livrar o homem do pecado e das suas consequências. É o encerramento do capítulo 8, que trata das obras de Jesus, entre as quais nós demos aí grande ênfase, e todos entenderam a necessidade da ênfase sobre a maior de todas as obras, que é a morte de Jesus. E agora vamos vendo aqui algumas implicações relevantes da morte de Jesus, alguns resultados espirituais, eternos, da morte de Jesus. Primeiro, está aí, Jesus morreu para livrar o homem do pecado e das suas consequências. Então, eu estou aqui separando. Primeiro, a morte de Jesus nos garante a possibilidade de triunfar sobre o pecado. Seria impossível sequer pensar em vencer o pecado sem a morte de Jesus. A morte de Jesus nos confere o poder para triunfarmos sobre o pecado. E a morte de Jesus também nos garante o livramento das consequências do pecado. Jesus abriu pela sua morte na cruz o caminho para a solução do problema dos homens em relação ao seu pecado, a sua culpa diante da lei de Deus e a sentença divina que pairava sobre eles. Então, olhe bem, a morte de Jesus abre o caminho para a solução, tanto em relação ao pecado, quanto à culpa do pecado e à sentença do pecado. Nós vamos ver aqui 3 expressões que definem algo que aconteceu quando Jesus sofreu na cruz, até o momento quando exclamou: está consumado.
Então dá uma olhada aqui nos slides. Jesus morreu para livrar o homem do pecado e das consequências, e eu quero que você observe essas 3 expressões: expiar, redimir e propiciar. São termos teológicos, claro, e que até está no nosso vocabulário cristão, e deve estar. Muitos dos nossos hinos, principalmente aqueles mais antigos, os hinos da harpa, ou mesmo quem não use a harpa como seu hinário principal, use o cantor cristão, por exemplo. Tem vários hinos, e graças a Deus que temos hinos que falam muito de redenção, propiciação, expiação. Porém, talvez nem todos saibamos explicar o conceito, definir expiação, redenção e propiciação. Então vamos começar por expiar, com X. Expiar com S é dar aquela espiadinha, olhar assim e tal. Estamos falando de com X, expiar. Expiar implica cobrir as culpas mediante um sacrifício exigido. Então, promover expiação, todos nós lembramos. Na antiga aliança, Deus proveu para o homem expiação dos seus pecados mediante o sacrifício de animais, ou seja, sacrifícios substitutivos. A lei de Deus exige que o pecado seja punido com a consequência do pecado, que é a morte. Mas Deus nos deu a oportunidade de resolvermos este problema do pecado, que é a consequência, que tem como consequência a morte. Deus nos deu a oportunidade de oferecermos sacrifícios substitutivos. Então, se eu peco, e eu não sei se vocês sabem, mas eu peco. Agora, eu gostaria de saber se tem mais alguém aqui que peca. Tem mais 8 pessoas que pecam aqui. Eu vou perguntar de novo, talvez você não entendeu a pergunta. Tem mais alguém aqui que peca, irmão? Agora só os bancos ficaram com as mãos abaixadas. Os demais. Então, e a consequência do pecado é a morte. Não estou fazendo aqui, em hipótese alguma, apologia ao pecado. Estou dizendo que se deve pecar. Estou tratando o pecado como um fato, uma realidade. O fato de eu dizer que eu peco e você peca não é para dizer que a gente deva continuar assim. Estou dizendo que nós, por natureza, que nascemos contaminados com o vírus do pecado, que se transforma com o passar do tempo em uma realidade, a realidade do pecado gera a realidade da consequência, a morte. Então eu peco, você peca, nós pecamos, agora não é aula de português, verbo não, mas enfim, a consequência do pecado deveria vir sobre nós, a morte, mas Deus permitiu, providenciou a expiação, ou seja, um substituto, um sacrifício substitutivo. Lembrando, desde lá do Éden, não é? Quando Adão, Eva pecam, e este pecado gera a morte espiritual deles, gera a morte, ela vai se transformando em uma realidade à medida que o corpo deles vão se deteriorando, até que então chega a morte física, e a consequência de quem morre fisicamente, estando morto espiritualmente, é a morte eterna. E aí, então, Deus providenciou lá no Éden uma solução para o pecado, que foi a pele ou as vestes da pele do animal que foi sacrificado para prover a Adão e Eva vestes que dessem a ele a condição, ou a eles a condição de estarem na presença de Deus. Então, o Senhor providenciou. Aí a gente vê todo o Antigo Testamento, especialmente depois da lei, e aí nós temos já um código legislativo aplicado em que o pecado pode ser expiado mediante um sacrifício substitutivo. Próximo verbo é o redimir. Redimir quer dizer comprar de volta.
Redimir quer dizer readquirir uma pessoa ou uma coisa mediante o pagamento do preço exigido. Ora, o pecado transforma as pessoas que pecam em escravos do pecado. A expiação do pecado removia a consequência do pecado. A pessoa não morria, mas ela voltava a pecar. E aí ela oferecia outro sacrifício, que expiava aquele pecado. E ela voltava a pecar. Por que ela continuamente voltava a pecar? Porque ela era escrava do pecado. Foi vencida pelo pecado, tornou-se escrava do pecado. Então, para que houvesse o resgate, a redenção, é como mesmo um sequestro, né? O pecado sequestrou e exigiu o preço para dar a libertação, a liberdade para a pessoa que está agora em cativeiro. Não é assim que funciona um sequestro? A pessoa está presa, está cativa, e agora quem a sequestrou, a mantém em cativeiro, exige um pagamento para então dar a liberdade. O pecado fez isso. Sequestrou, cativou, manteve cativos e exigiu um pagamento para libertar. Pagamento foi ouro? Não. Prata? Menos ainda. Pagamento foi preço de sangue. Jesus então nos comprou. Jesus nos resgatou. Jesus nos readquiriu. Éramos dele porque fomos criados por ele. Mas em virtude do pecado, deixamos de ser dele e passamos a ser escravo do pecado. E agora, para nos ter de volta, aquele que nos criou, para nos ter de volta, foi preciso nos comprar. Você já deve ter ouvido a história, né, do pai. É uma história para ajudar a ilustrar, do pai que fez para o filho um barquinho e tal, e deu ao filho aquele barquinho. Resumindo aqui bem rápido mesmo, acredito que a maioria já deve ter ouvido, e aquele menino amava o barquinho e tal, só que num dia de chuva, brincando com o barquinho, a enxurrada levou aquele barquinho embora e ele perdeu o barquinho. Muito tempo depois, andando pelo centro da cidade, olhando nas vitrines das lojas, percebeu o seu barquinho lá numa loja à venda. Ele chega para o dono da loja e diz: olha, esse barquinho é meu pai fez para mim, é meu. Eu estou vendo aí os traços característicos. Olha, o barquinho não é mais seu, eu o encontrei, está à venda, se você quiser, está aí, o preço é esse. Aí o menino começa a fazer suas economias, trabalhos extras, consegue o dinheiro necessário, vai até a loja, compra o barquinho, sai da loja abraçado bem fortemente ao barquinho e vai dizer: barquinho, agora você é meu 2 vezes. Primeiro, porque te criei. Segundo, porque te comprei. É exatamente isso. Nós somos 2 vezes de Deus. Primeiro, porque nos criou. Segundo, porque deu o seu Filho para nos comprar de volta, para nos resgatar. Então, redenção significa isso, comprar de volta, readquirir mediante o pagamento do preço. E o terceiro verbo aqui é o propiciar. A gente usa até uma expressão, né? Agora estamos num tempo propício. Propício é algo favorável. Propício é algo oportuno. Ora, o pecado nos transformou em inimigos de Deus. Pelo pecado, nós nos tornamos inimigos de Deus. Agora, quando há a expiação e a redenção, consequentemente ocorre a propiciação, ou seja, nós nos tornamos mais uma vez amigos de Deus, propícios, favoráveis, ou seja, a reconciliação acontece, se materializa, voltamos a ser bem-vindos no seio do Pai, voltamos a ser bem-vindos na comunhão com Deus, porque houve expiação, porque houve redenção, porque houve propiciação. Se você lembrar mais uma vez lá na Antiga Aliança, os pecados eram expiados mediante o sacrifício de um animal, e aí então aquele sangue que era aspergido, e aqui até aproveitar o gancho, eu fui questionado pela irmã Nerislane, né, semana passada, essa questão, porque a gente fala do dia da expiação, vocês lembram desse dia? O Yom Kippur, o dia da expiação, que é
um dia, claro, no calendário anual, aliás, o primeiro dia do calendário religioso da nação, que é um dia de jejum, que é um dia em que toda a nação fica apreensiva, porque neste único dia no ano, o sumo sacerdote acessará o lugar santíssimo, também chamado de Santo dos Santos, por trás da cortina, por trás do véu, onde estava 2 utensílios. Parece que é um, mas não é um, são 2. A arca da aliança e a tampa da arca da aliança. Qual é o nome da tampa da arca? Propiciatório. Olha ali, ó, propiciar, propiciatório. Um único dia no ano. Ah, mas e essa história dos sacrifícios? Os sacrifícios eram realizados diariamente no altar do holocausto lá no pátio. Lá era efetuado por sacerdotes auxiliados por levitas, que ofereciam continuamente sacrifícios para quê? Por exemplo, aí você tem que ler os primeiros 7 capítulos de Levítico, você tem vários tipos de sacrifício. Sacrifício para, restabelecimento de comunhão, sacrifício como oferta de ação de graças. Vários sacrifícios. A pessoa cometeu um pecado, oferecia lá o sacrifício correspondente ao pecado cometido. Isso era feito diariamente, no altar do holocausto. Primeiro utensílio depois que a pessoa entrava no lugar, no tabernáculo ou no templo, ficava na área externa, no pátio. Depois tinha um lavatório, aí depois tinha um lugar santo. O lugar santo apenas os sacerdotes acessavam, também diariamente. Para quê? Para trocar os pães da mesa do pão da preposição, para trocar o azeite do candelabro, candeeiro ou menorá, para garantir que ele permanecesse aceso. Então tinha que o tempo todo estar trocando aquele azeite. E também para oferecer o sacrifício no altar do incenso, as orações, as intercessões, a adoração. Então, esse movimento era contínuo todos os dias, no pátio e no lugar santo. Por exemplo, no pátio, no altar do holocausto, era oferecido sacrifícios às 9 da manhã e às 3 da tarde. Jesus ele começa a sofrer às 9 da manhã e dá o último brado às 3 da tarde. Ele morre no horário do sacrifício da tarde. Estava acontecendo lá no templo normalmente, naturalmente, o sacrifício. Os sacerdotes estavam lá. Só que o verdadeiro Cordeiro de Deus estava sendo sacrificado do lado de fora das portas, dos portões de Jerusalém. O sacrifício dele lá no Gólgota fez rasgar o véu no lugar santíssimo, lá no templo. Mas lá eles estavam oferecendo sacrifício, aquele cordeiro, coxo, manco, que a gente falou semana passada, que Malaquias vem retratando, e o povo estava entregando aquele tipo de oferta. E o de Deus, o Cordeiro de Deus, estava sendo oferecido ali no Monte Caveira, no mesmo horário, o sacrifício da tarde. Então esses sacrifícios eram contínuos, praticamente ininterruptos. Quando há a expressão, o fogo arderá continuamente sobre o altar, irmão, para que o fogo esteja continuamente ardendo, aceso, queimando, é necessário que esteja também continuamente sobre o altar o sacrifício, a oferta, a vítima. Então, era essa sucessão. Tirava a cinza, colocava a lenha nova, oferecia o sacrifício e o fogo ia pegando. Porque o contingente humano ali em Israel oferecendo sacrifício naquele altar para expiação de pecados pessoais, isso não parava nunca. E o dia da expiação, onde entra nessa história? Aqui agora estamos falando de um dia para expiar os pecados da nação. Agora, o sumo sacerdote se colocará diante de Deus para representar coletivamente toda a nação. Estávamos falando, portanto, de sacrifícios para pecados pessoais, individuais. Isso era contínuo, era o tempo todo. Mas chegava um tempo que era ofertado o sacrifício anual. Era mais ou menos assim. O povo está pecando durante o ano, vai pecando, oferecendo sacrifício lá. Mas chegava aquele dia da expiação, será que esse ano nós estouramos a cota? Será que Deus vai nos perdoar para a gente começar um novo ano diante da presença de Deus? Ou Deus não vai nos perdoar enquanto povo, enquanto nação? Então o sacrifício anual que o sacerdote oferecia,
no dia da expiação, a oferta, o animal era imolado normalmente no altar do holocausto, era feito para esse fim. Depois ele entrava no lugar santo, oferecia ali no altar do incenso também intercessões, orações. Depois ele entrava no santo dos santos, levando o sangue do animal que foi imolado lá no pátio. Este sangue, ele era aspergido, era pingado, gotejado no propiciatório, na tampa da arca. E ali então Deus manifestava a sua graça. Olha que interessante, a gente pouco fala de graça no período da lei, não é? Mas o perdão de pecados daquele povo era a manifestação da graça de Deus no período da lei. Deus manifestava o seu favor, sua hesed, né, em hebraico, sua misericórdia. E o povo então era perdoado, seus pecados eram expiados, a nação era redimida, se tornava favorável, propício a Deus. E aí começava então um novo ciclo, e assim sucessivamente, em sucessões sucessivas, não é? Vamos lá, vamos falar da expiação aqui então. A palavra significa remissão da culpa através de pagamento ou cumprimento da pena. Todos os homens pecaram, e sobre eles pairava a sentença. Qual é ela? A morte. Jesus aceitou essa sentença, e morrendo na cruz pelos pecadores, ele a cumpriu, ele leva a sentença, ele assume a culpa. O justo morrendo pelos injustos, o santo morrendo pelos pecadores. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele. Cristo padeceu uma vez pelos pecados, olha aí, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ou seja, para expiar os pecados, para redimir, para propiciar, né, promover a propiciação, a reconciliação. Então, tudo isso, o sacrifício de Jesus nos garantiu. Por isso, ele foi ferido pelas nossas transgressões. E ele foi moído, não por nenhum pecado que tenha cometido, mas pelas nossas iniquidades. E eu já expliquei a vocês a diferença entre pecado e iniquidade. Iniquidade é o pecado reiterado. É o pecado que se transforma em estilo de vida. É aquele pecado que sempre ele se repete. Quando sua alma se pôs por expiação do pecado, para redimir, olha aí os termos, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebam a adoção de filhos. Então vamos para outra palavra aqui, que é importante da gente compreender, essa palavra aqui do alfabeto grego. Vocês já estão bom no grego? Quem que falou quase lá? Pode vir aqui e ler o que está aí, então. Mas vamos chegar lá. Hilasterion. O que significa hilasterion? Olha, irmão, tudo que eu estou falando aqui, em cristologia, será revisto de forma aprofundada em soteriologia, que é a doutrina da salvação. Só que a conexão é óbvia. A doutrina da salvação só existe por causa de Cristo. Então nós estamos já vendo aqui o que a morte, o sacrifício de Cristo garantiu a nós. Você quer... Olha só, eu vou falar algo aqui que talvez cause impacto e de repente é interessante que cause mesmo. As pessoas imaginam que elas, por exemplo, elas vão ao inferno ou podem ir ao inferno por causa de muitos pecados praticados, e aí vão dar lista de pecados, porque cometeu um crime, porque cometeu um assassinato, um roubo, um adultério, mentira, vive na falsidade, na hipocrisia. A lista de pecados é muito, mas ninguém vai para o inferno por causa de muitos pecados. Muitos pecados. As pessoas vão para o inferno, as que vão, as que irão, por causa de um único pecado. Um único pecado. É que lança e continuará lançando as pessoas no inferno. Um único pecado. E que pecado é esse? É o pecado da rejeição à oferta
que Deus fez do seu filho. Só esse pecado. Porque para os outros, as outras centenas, milhares, milhões, bilhões, zilhões de pecado, se a pessoa aceita a oferta de Deus, que entregou o filho dele para nos redimir, se a pessoa aceita a oferta de Deus, o sacrifício de Jesus é suficiente para zerar todos esses pecados. Eles simplesmente deixam de existir. Agora, se a pessoa comete o pecado de rejeitar o Filho de Deus, ela continua, então, em dívida diante de Deus com todos os pecados, que seja 1, que seja 2, que seja 10, que seja 1 bilhão. Então, o grande pecado é o pecado da rejeição. A oferta que... Irmãos, e se você parar para pensar, faz todo sentido. Qualquer um de nós levaríamos em consideração o fato de que a pessoa comete uma falha contra nós, pecado. No caso aqui, a humanidade contra Deus. Aí Deus, que foi o ser ferido, atingido pelos pecados, é aquele que foi ofendido pelos pecados, resolve intervir providenciando para a pessoa que o tem ferido, que o tem atingido, que o tem magoado, que o tem ofendido. Deus resolve providenciar a solução para essa pessoa. E essa pessoa simplesmente rejeita essa solução. Olha, você fez isso, me ofendeu, me magoou, mas eu vou resolver o seu problema. Eu vou esvaziar o céu da sua maior glória, meu filho, eu vou permitir que ele vá à cruz, sofra, morra. Você simplesmente aceita isso, que é o pagamento que você vai fazer a mim pelos pecados que você tem gerado contra mim. Aí a pessoa diz, não, obrigado. Só esse é o pecado. Rejeita o Filho de Deus, a oferta, se recusa a entregar a vida ao Filho de Deus, se recusa a confessar a si mesmo como pecador, reconhecer a sua dívida e se lançar em Cristo, se esconder em Cristo, enfim, lançar mão da oferta que Deus faz, o sacrifício expiatório de Cristo. Essa palavra aqui, hilasterion, se relaciona com uma conciliação ou expiação. Significa o quê? Obter o aplacamento ou poder expiador, expiatório, forma de conciliação ou expiação, propiciação. Perceba que esta única palavra, ela está diretamente relacionada com todo esse conceito que nós estamos aqui explorando, que, repito, haverá de ser explorado novamente com profundidade lá em soteriologia. Hilasterion, conciliação, expiação, aplacamento. Deus está irado com a humanidade por conta dos seus pecados. Só que o sangue de Jesus aplaca a ira de Deus. Como assim aplaca a ira de Deus? Porque satisfaz. A ira de Deus pelos pecados exige a morte do pecador. Só que Jesus vem e se oferece para morrer no lugar do pecador. E Deus aceita o sacrifício do seu filho. A sua ira é automaticamente aplacada. Não há mais ira contra este pecador que agora está escudado. Essa expressão, né, escudado, é como se o sangue de Jesus fosse um escudo. Está escudado debaixo do sangue. Não há ira sobre quem está escudado debaixo do sangue. Não há ira, o anjo da morte não passa, ou melhor, não entra na casa que tem um escudo na porta, o sangue. Passa por cima. Agora a ira de Deus, o anjo da morte entrará na casa que o sangue não está ali como escudo, para aplacar a ira de Deus, para desviar a ira de Deus. Então a morte de Jesus, ela aplaca a ira de Deus. Não está mais irado com você por causa dos seus pecados. Mas como assim? O sangue de Jesus satisfez o que a lei exigia em relação ao seu pecado. O sangue de Jesus aplacou a ira de Deus. Você pode ter comunhão com Deus, você pode ter intimidade com Deus, você pode ter relacionamento com Deus. Olha, irmãos, mais uma vez, eu tenho cuidado aqui de falar. Não estamos fazendo apologia a se viver na prática do pecado. Eu estou dizendo a implicação, de uma forma generalizada, da morte de Jesus em relação ao pecado.
A morte de Jesus satisfez a demanda do pecado. A morte, Jesus foi lá, morreu, pronto. Agora, eu devo viver uma vida que glorifique a Deus, uma vida de gratidão, uma vida de louvor, uma vida de obediência. Por quê? Porque eu deveria morrer. Jesus vem e morre no meu lugar. A única coisa que Deus espera de mim é que eu seja grato. E como é que eu vou manifestar essa gratidão? Obedecendo a Deus, vivendo de acordo com a vontade de Deus, exaltando a Deus com a vida. Então, o raciocínio é esse, a gente está pensando junto. Então, o raciocínio é o seguinte: de um lado, nós temos a santidade divina. Todos nós sabemos que Deus é santo. 3 vezes santo, 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 santo. Do outro lado, a pecabilidade ou a pecaminosidade, a pecabilidade humana. Nós temos um Deus santo e uma humanidade pecaminosa, pecadora. Não tem como ter relacionamento, não tem como ter comunhão. Essa equação aqui só pode dar uma coisa: ira. Um Deus santo está irado com uma humanidade mergulhada, chafurdada no pecado. A única forma de aplacar, apaziguar, satisfazer, a ira de Deus chama-se expiação. Então, quando há expiação, há um sacrifício, a ira de Deus ela é satisfeita. E aí eu lembro, os sacrifícios sempre foram substitutivos. Eu dei o exemplo a vocês na semana passada. O homem que peca, na hora que ele ia entregar, principalmente na lei, ia entregar o sacrifício, ele colocava a mão sobre a vítima, ele confessava o seu pecado. Com esse gesto, simbolicamente, o seu pecado era transferido para a vítima. A justiça, a inocência da vítima era transferida para ele. Deus aceitava o substituto. Então, quem morria era o substituto. É o que aconteceu na cruz. O Senhor Jesus se tornou o nosso substituto. No pior sentido aqui, ele assume o nosso lugar para morrer no nosso lugar. Ele nos substitui no pior momento da nossa vida. Qual é o momento? O momento de sofrermos a ira de Deus. Ele vai lá e se oferece para sofrer a ira de Deus no nosso lugar. Eu falei da semana passada as implicações da ira de Deus. Ele se oferece para perder temporariamente a comunhão com Deus. Sofrer tudo aquilo que nós vimos na semana passada. Quem não viu, não deixe de assistir. Não veio, não deixe de assistir a aula da semana passada sobre a crucificação. Ali é o coração, é o cerne, é o centro do Evangelho. Então, Cristo ele se oferece para nos substituir. E agora nos permite desfrutar do que ele sempre desfrutou, comunhão perfeita com Deus, através do sangue dele. Então, Jesus morreu para expiar os nossos pecados, redimir, propiciar. Deixa eu ler os demais aqui. Redenção. Essa palavra significa recurso capaz de salvar alguém de uma situação aflitiva. A Bíblia diz: nenhum deles, de modo algum, pode remir ao irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima. Seus recursos se esgotariam antes se alguém resolvesse redimir outra pessoa com recursos financeiros. A Bíblia diz assim: você pode usar todos os recursos do mundo, eles se esgotariam, toda a riqueza do mundo, e não seria o suficiente para redimir uma única alma. Todos os recursos do mundo não seriam suficientes para redimir uma única alma. Se esgotaria antes de que fosse possível redimir uma alma. Jesus, porém, pagou o maior resgate que jamais foi pago. Ele deu a sua própria vida em resgate por nós, em preço de redenção. Não foi com ouro nem prata que fomos resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E, aliás, falei aqui de recursos humanos, se todos eles fossem aplicados para redimir ou tentar redimir uma alma, seria impossível. Mesmo que uma pessoa
resolvesse entregar a sua vida em resgate de outra, o sangue desta pessoa é um sangue contaminado pelo pecado. Não é um sangue puro, não é um sangue imaculado, não é um sangue incontaminado. Então, o valor do sangue de uma pessoa em resgate de outra pessoa, da mesma forma, não teria eficácia. Agora, o sangue precioso de Jesus, incontaminado, imaculado, esse sim é o maior de todos os preços, o maior de todos os valores. Assim, Jesus comprou-nos por bom preço. Deus pode agora, dado a morte de Cristo, dizer diante das exigências da lei e da justiça divina a respeito de todos os que crerem: livra-os, porque já achei o resgate. A redenção é o resgate, é a compra pelo precioso sangue de Jesus. Finalmente, aí propiciação, propiciatório. A palavra propiciação significa aquilo que propicia, isto é, torna favorável. O pecado separa o homem de Deus e o faz sujeito à sua ira. Porém, Jesus, o nosso Cordeiro, morreu para tirar o pecado. E por causa dessa propiciação de Jesus, a ira de Deus se retirou. E aquele que crer em Jesus é livre de toda a culpa diante da lei. Só nos resta mesmo dizer aleluia. Falei aí já do propiciatório, a mesma palavra, né? Essa aí, relasterion, que em Romanos 3, 25 é traduzido por propiciação, é também usado em Hebreus 9, 5, e ali traduzido por propiciatório. Deus propôs a Jesus como propiciatório pela fé no seu sangue. Essa expressão mostra que o propiciatório no Antigo Testamento era uma figura real da morte de Cristo. No lugar santíssimo, o interior do tabernáculo, estava a arca com as tábuas da lei, a qual tinha 2 querubins, com as suas asas estendidas sobre a mesma, e cujos rostos estavam virados para o propiciatório, exatamente para o lugar onde o sumo sacerdote aspergia o sangue do sacrifício, como já falei, no dia da expiação. Assim, o sangue simbolicamente cobria a arca onde estava a lei contra a qual o povo havia transgredido. Lembrando disso, lá dentro da arca estava a lei. A lei acusava o povo do lado de fora. O povo do lado de fora tinha transgredido contra a lei que estava ali, pelo menos os 10 mandamentos, representando a totalidade da lei, que são 613 mandamentos, mas os 10 estavam ali representando a lei de Deus. E o povo havia pecado contra ela. Então, como o povo pecou contra a lei, exigia a morte. Quando o sumo sacerdote aspergia o sangue sobre a tampa, era como que dizer, olha aí, o sacrifício já foi feito, já foi realizado, então agora há expiação, há, consequentemente, propiciação. Seguindo aqui, Deus não via mais a iniquidade, mas sim o sangue. Não viu iniquidade em Israel. Por isso disse o salmista: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Vamos aí ao próximo. Jesus morreu para nos reconciliar com Deus. Vamos pular para essa parte aqui. Jesus morreu para cumprir esse objetivo. O que nos afastava de Deus eram os pecados. Os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então Jesus vem, paga o preço do pecado e aí ele promove então reconciliação. Pela sua morte, Jesus não somente nos resgatou da culpa e fez a expiação e propiciação dos nossos pecados, mas pelo seu sangue também nos reconciliou com Deus. Éramos inimigos de Deus, mas fomos reconciliados pela morte de seu Filho. Olha a nossa situação, inimigos de Deus. A Bíblia diz que éramos inimigos de Deus. Ainda que algum ache essa expressão ofensiva, mas não podemos negá-la. A Bíblia afirma que éramos inimigos de Deus por natureza. A nossa natureza
não gosta das coisas de Deus. Todas as vezes que você peca, todas as vezes que eu peco, nós estamos simplesmente atendendo a um conclame, a um pedido, a um desejo da nossa natureza. A nossa natureza gosta do pecado, a natureza humana, a natureza terrena, gosta do pecado. A natureza divina não gosta do pecado. Como nós estávamos entregues ao pecado, escravos do pecado, consequentemente éramos inimigos de Deus. Talvez você se lembre da época, um ou outro que tenha nascido já num lar cristão, mas ainda assim, quem sabe, passou lá uma fase ou outra, que vá se lembrar. As pessoas te convidavam a ir à igreja, você, não, hoje não, estou cansado, não, hoje não, eu tenho outra atividade. Vivia correndo de culto, dava desculpa, não gostava das coisas de Deus. E a sua desculpa era porque você preferia atender a uma outra demanda que a sua carne estava exigindo. A pessoa te chamava para ir no culto, mas você já estava com plano, mas hoje tem um pagode, hoje tem no rock, tem não sei o quê. Aí você dizia não para as coisas de Deus, porque a sua carne queria te levar para outro lugar. Era assim que funcionava. Agora há a batalha, mas você está fortalecido espiritualmente, diz não para a carne e diz sim para as coisas de Deus, porque agora há uma nova natureza dentro de você. Não tem só a antiga natureza que comanda, que dominava, que exigia, e você não tinha outra alternativa a não ser cumprir a exigência da sua natureza. Como você foi regenerado, eu vou falar disso já já, agora você tem uma nova natureza. E essa nova natureza gosta das coisas de Deus. Essa nova natureza é amiga de Deus. Essa nova natureza tem fome de Deus, tem sede de Deus. E à medida que você... E o mistério é tremendo, porque você tem fome de Deus, a nova natureza tem fome de Deus, tem sede de Deus. Mas quanto mais você se alimenta, mais fome você tem. Olha que mistério. Quanto mais você, não, eu quero mais, aí você vai tendo vontade demais, você vai tendo vontade demais. Agora o contrário, se você se alimentar pouco, você cada vez tem menos vontade de se alimentar. É assim ou não é, irmão? Eu estou falando bobagem. É assim. Esse é o mistério aqui das duas naturezas. Então nós éramos inimigos, mas fomos reconciliados pela morte de seu Filho. E assim chegamos até Ele, ou seja, até Deus, pelo sangue de Jesus. A parede da separação ruiu. Jesus, o nosso mediador, nos revestiu da sua justiça. E assim temos paz com Deus. Jesus é o nosso Emanuel, isto é, Deus conosco. Foi isso que a vinda de Jesus veio trazer. Ele veio trazer Deus para junto de nós mais uma vez. Deus se aproximou. É aquela história. Por isso que a gente às vezes não entende, mas como é? Quem tem a natureza de Deus é assim que funciona. O cidadão vem e me ofende, e a Bíblia diz que eu tenho que ir até ele para perdoar. Aí a natureza humana diz o quê? Não, mas pastor, calma aí, foi ele que me ofendeu. É ele que tem que vir a mim. Já pensou se Deus fosse pensar dessa forma? Não, foi a humanidade que me ofendeu. Eu vou ficar aqui no céu esperando ela vir até mim. Ia chegar lá quando? Aí é Deus que vem. É Deus que vem. Quem ofendemos a Deus fomos nós. E quem é que vem? É Deus que vem. Para nos trazer de volta para Ele. E quem tem a natureza de Deus tem que entender isso. Não, mas foi o outro que... Eu sei que foi o outro, mas você tem a natureza de Deus, né? Então é assim que faz, é você que vai. Pastor, não vim aqui para ouvir isso não, hein? Eu tenho que falar de cristologia, isso daí já é culto de doutrina, isso aí já é outro dia, né? Mas fazer o quê? De vez em quando Deus pega um ou outro e Deus sabe com quem está falando. É assim, a natureza de Deus é assim. Pela morte de Jesus, podemos agora viver juntamente com Deus e de coração nos sujeitar a Ele como nosso Senhor. Tudo que Deus preparou para os homens está agora ao alcance de todos os que aceitarem o sacrifício de Jesus. Diga aleluia aí, irmão. Esse é o maior pecado que eu falei, rejeitar o sacrifício de Jesus. Se você aceitar, agora o aceitar não é aquele simples gesto,
tem as implicações, tem que ter a compreensão. Eu era inimigo de Deus, eu não tenho como resolver esse problema, eu não tenho como pagar a dívida dos meus pecados, eu estou perdido, eu estou caminhando para o inferno. Aí o evangelho, a boa notícia, o evangelho, de repente alguém te dá uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Você está sabendo o quê? Esses seus pecados aí já foram pagos? Sério? Sério, alguém já pagou por esse pecado. Quem? Jesus. Jesus já pagou? Já pagou. Você quer entregar sua vida para ele? Agora! Ou você quer continuar com essa dívida aí sua com Deus? E acertar lá no juízo final? E depois continuar pagando por toda a eternidade no inferno? Não, pelo amor de Deus, Deus me livre. Então aceita Jesus que ele já pagou. Simples, né, irmão? Mas o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. O evangelho é tão simples. A pessoa tem que compreender que ela tem uma dívida contraída com Deus que ela não pode pagar. Mas esse Deus é tão bom que enviou o Filho dele para pagar a nossa dívida que nós contraímos com ele. E o que eu faço então? É simples. Entrega a sua vida a Jesus. Acabou a sua dívida. Você não tem mais dívida com Deus. Vai viver intimidade, relacionamento, comunhão. E quando essa vida aqui, que é só um sopro, acabar, você vai continuar desfrutando de comunhão com Deus por toda a eternidade. Do contrário, se você rejeitar, você vai viver toda a sua vida aqui, que é um sopro, como inimigo de Deus, e vai entrar na eternidade como inimigo de Deus, tendo que passar toda ela pagando essa dívida no lago de fogo e enxofre. O que você escolhe? Não, eu vou pensar melhor nisso aí. A proposta é boa. Não é assim que eles falam? Não, hoje não. Mas, Jesus é bom, tá? Tem nada contra Jesus, não. Todos conhecemos de cor esse versículo aqui, 2 Coríntios 5, 17. Está ali, ó. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você lembra, eu falei semana passada, né? Primeiro Adão, o último Adão. Adão, Cristo. Todos aqueles que nascem estão representados diante de Deus pelo primeiro Adão. Todos aqueles que nascem de novo estão representados diante de Deus por Cristo. Então, quem nasce está em Adão. Se nascer de novo, está em Cristo. Então, se alguém está em Cristo, ou seja, nasceu de novo, logo ela é uma nova criatura, não é mais a velha. Nasceu de novo. As coisas velhas, ficou para trás. E tudo se fez o quê? E de onde vem isso? De onde provém isso? Tudo isso provém de quem? Deus que providenciou tudo isso. Foi Ele que nos reconciliou com Ele mesmo. Quem não conhece de qual é esse versículo? Só que olha como é que ele agora tem a compreensão dele. Tão simples, né? Alguém diz, fala aí 2 Coríntios 5, se alguém está em nova criatura, agora, vamos com calma. Olha o que está dizendo aqui. Quem está em Cristo é uma nova pessoa, uma nova criatura, nasceu de novo. Aquelas coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Deus foi quem providenciou tudo isso. Foi Ele quem nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E o que Ele nos deu? O ministério. Ministério é o serviço. Ministério significa serviço. Ele nos deu uma tarefa, Ele nos deu um serviço. O ministério da reconciliação. Explica melhor aí, Paulo. Tá bom, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, porque foram imputados a quem? A Jesus. E agora pôs em nós a palavra da reconciliação. Agora a gente tem que sair por aí anunciando a palavra. Você está sabendo que é possível ter reconciliação com Deus? Você já sabe do Evangelho, a boa nova, a boa notícia? É possível ter comunhão de novo com Deus? Ser reconciliado com Deus? Através de Cristo? Deus nos reconciliou com Ele mesmo? A tarefa da igreja é pregar essa mensagem. Olha, eu vou pegar o mesmo texto aqui, só que numa outra versão, tradução livre, vai ficar mais fácil ainda. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa.
acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Agora a nossa responsabilidade é transformar as outras pessoas também em amigos de Deus. A nossa mensagem é essa. Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. E por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que todos, com que eles sejam seus amigos. Qual é a maneira? Qual é a única maneira de se tornar amigo de Deus? Entregando a vida a Cristo. Aceitando o sacrifício de Cristo. Não tem outro caminho, não? Não é todos os caminhos que levam a Deus? Não tem outros mediadores? Sacrifícios humanos? Pagar promessas? Fazer... Não. Deus deu um único jeito, uma única maneira, uma única forma, um único mediador, um único sacrifício. Só o sangue de Jesus. Qualquer outra tentativa é maneira humana, é folha de figueira. É tentativa humana para tentar resolver um problema que Deus já resolveu, através de seu Filho. Se tentar de outro jeito, está cometendo o pecado de rejeitar o jeito de Deus. Eu vou tentar eu vou fazer sacrifício, eu vou viver uma vida assim, eu vou fazer boas ações, eu vou doar minha fortuna, eu vou doar meu corpo, meus órgãos, eu vou fazer o bem. Só tem uma maneira. Só através do Filho. Todas as outras podem ser adicionadas, boas obras, é sempre bem-vinda, mas não salva ninguém. O que salva é o sacrifício do Filho. Quem foi salvo pode fazer boas obras, até deve fazer boas obras. Então, em resumo, finalizando aqui esta parte, foi Deus quem nos reconciliou com Ele. Devemos agora pregar esta palavra. A nossa responsabilidade é essa. Fechamos aqui a parte dentro do capítulo Obras de Jesus, que trata da morte e todas os meandros, as consequências. Vamos falar agora da ressurreição, bem brevemente, e depois da ascensão. A ressurreição de Jesus não está aqui, mas ressuscitou. A doutrina da ressurreição de Jesus é uma das doutrinas básicas da Bíblia e é mencionado 104 vezes no Novo Testamento. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos. Nós temos aqui prenúncio da ressurreição, ainda antes da morte, já havia sido pré-anunciada ou prenunciada a ressurreição, foi predito pela palavra profética, está lá no Salmo. O próprio Jesus falava muitas vezes da ressurreição, então não é algo novo, já havia sido predito, pré-anunciado. A ressurreição de Jesus é a base de várias doutrinas importantes. Por exemplo, vamos citar aqui algumas doutrinas que estão fundamentadas na ressurreição de Jesus. Por exemplo, pela ressurreição, Jesus é declarado Filho de Deus em poder. Assim, Deus confirmou tanto Jesus como seu Filho, quanto a obra que ele havia realizado. O que isso significa? O Filho de Deus não tem pecado. Deus é santo, gerou um Filho santo. Jesus é o unigênito, o único gerado. E ele sempre disse isso. Ora, se ele é Deus, gerado por Deus, então ele não pode ficar retido pela morte. Já vou explicar essa questão da retenção da morte. As pessoas que morrem, eu vou usar agora, por hora, um termo assim mais genérico, que não teremos tempo de nos aprofundar nele agora, mas o faremos quando chegar a ocasião. Quando se trata do mundo dos mortos. Eu vou usar esse termo aqui
mundo dos mortos. Aqueles que morrem estão retidos no mundo dos mortos. Até mesmo aqueles que ressuscitaram, cita o nome de alguém que a Bíblia fala aí que experimentou a ressurreição, tirando Jesus. Lázaro, onde que ele está hoje? Está morto, né? Ressuscitou para morrer de novo. E está retido lá no mundo dos mortos. A filha de Jairo, aquele filho da viúva de Naim, Antigo Testamento, o que foi ressuscitado por Elias, o que foi ressuscitado por Eliseu, estão mortos. Jesus é o único que ressuscitou para não mais morrer. Ele não ficou retido no mundo dos mortos, ele está vivo. Então isso prova que ele, de fato, é o Filho de Deus. Então, a base da doutrina da divindade de Jesus passa também pela ressurreição. Ainda hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão de Jesus não ter ficado retido no mundo dos mortos. Mas alguns outros detalhes não dá para falar hoje, não. A ressurreição de Jesus prova que a sua morte foi expiatória, ou seja, substitutiva. Mais uma vez, ele não ficou retido lá porque não havia pecado nele. Ele está pagando por pecado de terceiros. A morte dele é uma morte expiatória, é uma morte para redimir, resgatar a outros, pagar por pecado de outros. Jesus era absolutamente sem pecado. Por isso, a morte que veio pelo pecado jamais poderia vencê-lo. Mas ele não morreu? Morreu porque naquele exato momento os nossos pecados foram lançados sobre ele. Então ele morre em virtude de estar sobre ele os nossos pecados. E aí ele vai sofrer as consequências dos nossos pecados. A consequência do pecado é a morte. Mas depois que ele cumpre essa parte, ele não permanece morto. Porque nele mesmo não há pecado. Nele mesmo não há pecado. Então Jesus tomou sobre si os nossos, levando-os na cruz. Quando ele rendeu o seu espírito, já havia feito a expiação pelos pecados. E assim, entrou lá na morte, no mundo dos mortos, que eu estou aqui usando esse termo genérico, vocês já vão entender. Então ele entrou lá como? Sem nenhum pecado. Dele, sem nenhum pecado. Dessa maneira, a morte não tinha nenhuma força para retê-lo. E assim ressuscitou, vindo a ser a causa da eterna salvação. Fique tranquilo, daqui a pouquinho eu vou falar, já estou prometendo aqui, vou cumprir, vou falar sobre essa questão da impossibilidade da morte de reter Jesus. Paulo disse que o último inimigo a ser vencido é quem? A morte. Nós já conseguimos vencer o pecado. Agora, a morte será o último inimigo a ser vencido. Por que um crente morre? O crente morre e está lá no mundo dos mortos. Fique tranquilo, vai chegar o tempo de vencer a morte. Vai chegar o dia. Não é agora ainda, mas vai chegar. É o último inimigo a ser vencido. Vamos continuar aqui. A ressurreição é a base da nossa fé em Jesus Cristo. O pecador vivia debaixo do pecado, sem recursos para se libertar. Deus provou, pela ressurreição de Jesus, que ele havia cumprido as suas promessas de salvação. Assim, quando o pecador crê em Deus, que o ressuscitou, recebe a salvação, experimenta a regeneração e é justificado. Ainda outra consequência da ressurreição é uma garantia de que Jesus tem poder para curar os doentes. O poder da ressurreição vivificou o corpo de Jesus que estava morto. Pela ressurreição, Jesus venceu a própria morte. Assim, também ele pode vencer a doença que leva o homem à morte. Finalmente, a ressurreição de Jesus tem a garantia da nossa própria ressurreição. Pela ressurreição de Jesus, o aguilhão da morte foi quebrado. Vou falar agora disso aqui. Vamos ver aqui, ó. A ressurreição de Jesus
é também a garantia da nossa própria ressurreição. Está aqui, ó. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, disse Paulo. Paulo disse ainda, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, tem alguém aqui que crê que Jesus morreu e ressuscitou? Então Paulo diz, se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, creram em Cristo, Deus os tornará a trazer com ele. Então os que morrem em Cristo também ressuscitarão. Vai chegar o dia de triunfar sobre a morte. Eu acredito e nós esperamos que não precisaremos vencer a morte, lutar contra a morte, triunfar sobre a morte. Estamos aguardando o arrebatamento. Não estamos aguardando a morte, temos que estar preparados para ela, mas estamos aguardando o toque da trombeta, o arrebatamento. Mas se porventura conhecermos a morte, se entrarmos no mundo dos mortos, o que foi que Paulo disse aos crentes de Tessalônica? Vocês não devem ficar tristes como quem não tem esperança. A tristeza deles era por causa de alguns que haviam morrido e eles achavam, bom, morreu, se Jesus voltar, esses aí perderam o arrebatamento. Paulo diz, não é assim não. Você não deve ficar triste como aqueles que não têm esperança. Deus, quando a trombeta tocar, vai trazer de volta os que morreram em Cristo. Eles ressuscitarão e subirão também ao encontro de Jesus nos ares, assim como os que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento. Então nós temos essa certeza. Jesus triunfou sobre a morte. Quem morre em Cristo triunfará sobre a morte. Quando chegar o momento, ele vencerá a morte, ele voltará à vida e viverá para sempre na presença do Senhor. Vamos ao último ponto aqui. Ascensão. Vendo eles, foi elevado às alturas. A ascensão de Jesus foi pré-anunciada também, ou seja, haviam profecias a respeito da ascensão de Jesus. Vamos pular aí. Jesus nos céus. Jesus, ao voltar para o céu, foi coroado de honra e de glória. Recebeu a glória que possuía antes que o mundo existisse, cujo esplendor ele aniquilou para vir a esta terra. Lembrando, ele se esvaziou para poder vir a esta terra. Agora, depois de vencer, ele foi exaltado soberanamente. Como se expressou esta exaltação? Jesus se assentou à destra de Deus. Ele disse, venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Está lá em Apocalipse. Deus lhe deu poder e domínio sobre todo o principado, poder e potestade, e sujeitou todas as coisas aos seus pés. Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. O mesmo nome, Jesus, que ele recebeu quando nasceu, como homem, foi agora elevado para ser sobre todo nome. Deus ligou ao nome de Jesus o poder de toda a obra redentora da cruz. Quando Jesus subiu, levou cativo o cativeiro. Aqui se fala dos crentes desde Abel até o tempo de Cristo, os quais morreram na fé, sem ainda terem recebido a promessa. Deixa eu falar um pouquinho desse, vou começar, está conectado com os assuntos que eu vinha falando, sobre a vitória de Jesus sobre a morte. Mas no próximo capítulo eu vou explicar tudo de forma mais clara. Mas vamos pensar assim, o mundo dos mortos. Antes da morte de Jesus. Eu sei que não vai ficar ainda alguma dúvida quanto a isso, mas repito mais uma vez, no tempo oportuno será tudo esclarecido, quando chegarmos lá na escatologia. Eu não posso dar essa informação aqui completa, vai exigir tempo e eu não posso sair muito por esse caminho. Mas não quero deixar vocês de todo com dúvida. Então eu vou usar a seguinte analogia aqui. O mundo dos mortos, antes da morte de Jesus, era mais ou menos assim. Todos que morriam iam para um lugar, geograficamente falando, ainda que estejamos aqui tratando de um lugar espiritual, não físico, mas geograficamente seria o mesmo lugar, separados por um grande abismo. De um lado, os perdidos,
já sofrendo ali a punição pelos seus pecados, em tormento, em dor, em sofrimento. Do outro lado do abismo estavam aqueles que morriam na fé do pai Abraão. Lá no Antigo Testamento, principalmente na época dos patriarcas, uma expressão que se usava era a seguinte: quando a pessoa morria, dizia assim, se uniu aos seus pais, foi recolhida aos seus pais, né, está junto com os seus pais. E aí o pai de todos aqueles que são da fé, quem é o pai da fé? Abraão. Então Abraão está lá de braços abertos recebendo os da fé. E aí os da fé vão para o seio de Abraão. É uma expressão, é um hebraísmo. Não é que é literal, é o hebraísmo. O pai da fé é Abraão, então os que morrem na fé iam lá para o seio de Abraão, para junto de Abraão. Havia o abismo e havia do outro lado o Hades. Por enquanto vou usar só esse termo, que já é um lugar de tormento. Um lugar de tormento. Lembra lá da história do rico e Lázaro? O rico está lá no lugar de tormento, ele está vendo o pai Abraão, pedindo o pai Abraão para que o Lázaro pingasse o dedo na água e refrescasse a língua dele que estava em grande tormento. Abraão diz, não, é impossível, quem está daqui não pode passar para aí, nem daí para cá, há um abismo entre nós. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, muita coisa mudou no mundo físico, no mundo natural, no mundo espiritual, no mundo dos mortos também. Por exemplo, Jesus entra lá neste mundo dos mortos, ele desce as partes mais baixas, e aqui essa expressão levar cativo, quem estava lá em cativeiro, preso lá, agora ele vai levar para um outro espaço geográfico. É até complicado falar espiritualmente de lugar geográfico, mas é o que me vem aqui por hora. É um novo lugar que ele vai chamar, a partir de agora, de paraíso. Paraíso. Ainda não é eternidade, ainda não é o lugar eterno, não. É apenas tirando quem estava no seio de Abraão, nesse lugar dividido do Hades por um abismo, e levando para o paraíso. Isso é inaugurado depois da morte de Jesus na cruz. Tanto é que ele diz para aquele que se converte na cruz, olha, hoje eu vou inaugurar e você vai estar comigo na inauguração lá. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Ele vai levar esses para o paraíso. Os demais que morreram sem Cristo, ou lá na antiga aliança, morreram ainda sem a fé de Abraão, continuam no mesmo lugar de tormento. Quem morreu desde a época de Caim, está nesse mesmo lugar. A geografia só foi alterada dos que morreram na fé. Saíram desse lugar, seio de Abraão, e estão no paraíso. Bom, eu vou voltar a falar disso mais no próximo capítulo aqui agora. Já vamos para ele aí. As profecias na vida de Jesus. Lembrando ainda que esse capítulo nós vamos lidar com mensagens proféticas do Antigo Testamento que se cumpriram na vida e no ministério terreno de Jesus. O Senhor Jesus não veio ao mundo por acaso. Não. Houve um planejamento da parte de Deus antes da fundação do mundo, preparando o cenário da sua existência como homem. Do ventre da Virgem até a sua ascensão, desde que ele entrou no ventre de Maria, até o dia que ele foi assunto, recebido nos céus, os seus passos, palavras e atos foram preditos com antecedência de séculos, alguns até milênio. O plano de Deus na formação das Escrituras e na redenção do homem não poderia se completar sem a pessoa de Jesus. Sabemos que o Novo Testamento não existiria se Jesus não tivesse vindo. Ele é formado por sua vida, suas palavras, suas obras, tanto as que foram realizadas durante a sua vida terrena, como as realizadas pelos apóstolos e discípulos sob a autoridade de seu nome. Com efeito, os dois testamentos se completam em Cristo. Sem a sua pessoa, jamais estariam completos. Portanto, em Cristo temos a confirmação de tudo quanto estava a seu respeito nas Sagradas Escrituras. Todos agora, sem exceção,
podem pregar a sua palavra e afirmar que Deus é o Deus da verdade, pois todos os vaticínios, as mensagens proféticas que falaram de Cristo, nos mínimos detalhes, foram cumpridos fielmente. Então veja bem, eu alenquei aqui mais de 50 profecias, mas existem muito mais. Eu coloquei aqui pouco mais de 50, para você ter ideia do que foi profetizado no Antigo Testamento e como se cumpriu na íntegra na vida de Jesus. As principais são essas que estão aí. Eu vou ler, algumas eu vou dar uma informação adicional. Você vê aí que, óbvio, não tem como a gente destacar e aprofundar em todas. Então, eu vou ler. A primeira delas, filiação divina. A profecia está lá no Salmo 2, verso 7. E nós temos Atos 13, 33, Hebreus 1, 5, mostrando aí o cumprimento. 2, a concepção no ventre de uma virgem. A profecia está lá em Isaías, o cumprimento em Mateus. 3, o nascimento natural. 4, a descendência de Abraão. 5, procedência da tribo de Judá. Olha as profecias lá em Gênesis, cumprimento, Hebreus. Aliás, já na genealogia de Mateus. 6, descendência de Davi segundo a carne. 7, nascimento em Belém. Foi profetizado lá em Miqueias e nós temos o cumprimento em Mateus. Então está aí, ó, lembra? Miqueias diz: e tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E aqui nós temos o cumprimento. Congregados todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntaram-lhe onde havia de nascer o Cristo, e eles lhe disseram: em Belém, da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Quando se deu isso daqui? No episódio em que os sábios vão até o palácio de Herodes, buscando o menino que eles queriam adorar, vieram seguindo a estrela. Quando lá chegaram, perceberam que ele não havia nascido ali. Herodes, então, interroga os escribas para que consultassem os livros, as profecias, e dissessem a ele onde que o Senhor, o novo rei, o rei dos reis, haveria de nascer. Então houve essa busca minuciosa e os escribas encontraram lá em Miqueias a profecia, dando o detalhe do local onde Jesus haveria de nascer. Aqui está. Belém fica aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Jerusalém e uns 160 a 170 quilômetros ao sul de Nazaré. Lembrando aqui, nós temos como referência sempre o Rio Jordão, que nasce aqui, na Monte Hermon, aí vem descendo, chega aqui no Mar da Galileia, faz esse grande lago que eles chamam de Mar da Galileia, Tiberíades ou Genezaré. O Rio Jordão continua descendo até morrer no Mar Morto. Aqui quase no fim do Rio Jordão, aqui de frente dele, a oeste dele, está a capital Jerusalém e mais ao sul de Jerusalém, Belém. Por que eu coloquei no mapa tanto Belém quanto Nazaré? Jesus nasceu em Belém, cumpriu-se a profecia, mas ele foi criado em Nazaré. E aí isso causava confusão, porque o fato dele ter sido criado em Nazaré fazia com que as pessoas chamassem ele de Nazareno. Irmão, não confunda Nazareno com Nazireu, hein? Já vi gente misturando aí. O Nazireu, o voto do nazireado é uma coisa, Nazareno é outra. Nazareno é alguém que era natural de Nazaré. Jesus não era natural, mas foi criado lá e causava uma espécie de confusão. E outro detalhe, Nazaré era uma cidade.
da grande província da Galileia, da região da Galileia. É como se Galileia fosse o estado e Nazaré a cidade. Então, como ele estava lá na província, o estado da Galileia, chamavam ele de Galileu, era do estado, e Nazareno, por causa da cidade. Só que ele nem nasceu na Galileia, estado, nem na cidade de Nazaré. Ele nasceu em Belém, ele era de Belém de Judá. Mas isso aqui, eu já vou explicar um pouquinho melhor também esse mistério, confundia a turma toda. Jesus nasceu em Belém. Belém significa casa do pão. O hebraico, Beit, casa, lehem, pão. Beit lehem, casa do pão. O pão da vida ia nascer aonde? Na padaria mesmo, na casa do pão. Tinha que ser lá mesmo, a casa do pão, o pão da vida. Como disse, 10 quilômetros a leste de Jerusalém. É a cidade natal do rei Davi. Casa de pão é o que significa Belém na língua hebraica. Por sua posição geográfica, é uma fortaleza natural, fica a quase 800 metros acima do nível do mar. Então, a sétima é essa profecia, nascido em Belém. Qual é a oitava? Nome Jesus. Nona, nome Emanuel. Agora está aí a décima, nome de cidadão, o Nazareno. Quando Pilatos escreveu a inscrição em hebraico, grego e latim, chamou a Jesus de Jesus Nazareno. Os profetas também falaram sobre esse nome, mas nada deixaram escrito. Quando os 2 discípulos caminhavam para Emaús, se lembraram de que durante a vida terrena de Cristo, em algum lugar, em certas ocasiões, ele fora chamado de Nazareno. Irmão, essa expressão era bem pejorativa já naquela época. Tá? Era tentar diminuir a pessoa de Jesus, chamá-lo de Nazareno. Vocês lembram até quando foi anunciado que ele era o Cristo? Perguntaram, mas ele vem de onde? De Nazaré. Nazaré? Mas não sai nada de bom daquele lugar. Você já ouviu dizer de sair alguma coisa boa de Nazaré? Era Deus trazendo confusão, né? Confundindo a mente ali dos inimigos. Não é que Deus quisesse confundir, ele estava esclarecendo a quem deveria esclarecer e confundindo a quem deveria confundir. Então, atenção aqui, desse grande mistério. Nazaré, a cidade onde Cristo foi criado. Situado no monte, a 400 metros acima do nível do mar. Nazaré, 170 quilômetros de Jerusalém, bem lá no norte. O tempo das chuvas, as encostas da cidade ficam cobertos pelas lindas flores. Nazaré significa florescer. Então Jesus nasceu em Belém. Quando Herodes intentou matá-lo, o anjo orientou a que houvesse a fuga para o Egito. Eles continuam descendo, vão lá para a região do Egito. Herodes mata todas as crianças de Belém, de 4 anos de idade abaixo. Quando Herodes, o grande, morre, então José é avisado da morte de Herodes, e ele agora é autorizado a retornar para as terras de Israel, Eretz Israel, só que ele não vai ficar ali em Belém, em Jerusalém, ele vai passar direto de Jerusalém, vai continuar subindo mais 170 quilômetros, já disse uma distância aproximada daqui a Linhares, um pouco mais, porém não era de carro, não era de ônibus, não, em cima do burro lá, do animalzinho, a pé, aquelas estradas íngremes, montanhosas, pedregosas, foi para lá e foi criado lá, desde a sua mais tenra idade, 5, 6 anos, até que ele foi revelado a Israel com 30 anos de idade. E aí ele recebe então esse nome de cidadão, o Nazareno. E aí quando chega a ocasião da sua morte, Pilatos escreveu também um título e colocou lá em cima da cruz. E nele estava escrito o quê? Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Irmão, isso deu uma confusão tremenda. Por quê? Eu expliquei semana passada.
Pilatos não queria aplicar a pena de morte a Jesus. Entendeu que não passava ali de inveja, ciúme dos religiosos. Vocês querem matá-lo por questão da vossa religião, então eu não me meto nisso. E alguém falou, não é questão de religião, a questão é que ele disse que era rei. E aí o povo diz, nós não temos outro rei senão o César. Pilatos, se você não mandar matar esse homem que está se autoproclamando rei, então tu não é amigo do César. Aí o Pilatos se viu agora numa situação delicada. Se o César soubesse que alguém naquela região estava levantando uma insurreição, era mentira, mas os religiosos era a turma pagava o povo para levar adiante as mentiras dele. Então Pilatos viu que se ele não eliminasse a Jesus, a notícia ia chegar lá no César e o César ia mandar eliminar ele. Então ele falou, então é o seguinte, eu vou lavar as minhas mãos, não tenho nada a ver com a morte desse justo, eu vejo nele justiça, mas tá aí, vamos mandar ele para a crucificação. E aí eu vou colocar sobre a cruz o crime, porque era comum colocar sobre a cruz o crime. Qual era o crime dele? Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. Não era dentro da cidade de Jerusalém. Ele saiu e foi crucificado do lado de fora. E estava escrito em 3 idiomas, hebraico, grego e latim. O hebraico era a língua da religião. O grego era a língua da cultura. O latim era a língua do império. Então, estava lá nos 3 idiomas. Quem só falava hebraico entendia, quem só falava grego entendia, quem falasse latim entendia. Diziam, pois, os principais sacerdotes judeus a Pilatos, não escrevas o rei dos judeus, mas escreva o quê? Que ele disse que era o rei dos judeus, eu sou o rei dos judeus. Qual foi a resposta de Pilatos? O que escrevi? Escrevi, não mudo mais. Vocês pediram para crucificar, ele disse que é o rei. Escrevi aí, está crucificado aí Jesus Nazareno. Mas queriam mudar a inscrição. O que tanto estava incomodando os líderes religiosos? Não, muda aí a inscrição, não coloca que ele é o rei. Coloca aí, ele disse que era o rei, que ele disse eu sou o rei. O que estava incomodando? Lembrando disso aqui, ó. Ficava lá, ó. Não dá para ver bem aí, mas está aqui, ó. Em hebraico, depois vem aqui em grego, finalmente vem aqui em latim. Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Está escrito aqui em hebraico, em grego e em latim. Muitos judeus leram e viram lá as inscrições. Vou abrir aqui um parênteses de 2 minutos para compartilhar com vocês algo que eu ouvi lá na Argentina, quando estive lá no mês passado, e isso me impactou. Um pastor lá na Argentina, em uma das igrejas que me recebeu, e ele tem pregado em várias igrejas da América Latina, língua espanhola, ou o próprio castelhano, facilita. Ele estava... Naquela semana que eu estava retornando, ele estava indo para o Chile, para pregar no Chile, esteve pregando em Porto Rico, esteve pregando, ele falou na outra região, no próprio Uruguai, e ele me falou uma coisa, isso me impactou muito. Ele disse assim, Deus me deu uma grande revelação sobre a mensagem da cruz. Eu falei, é mesmo? Qual? E ele falando em castelhano, eu entendendo, tá? Que fique claro, isso aí também é registrado. Não, ele ficou falando lá, mas eu estava entendendo mesmo. Acho que o Espírito Santo eu estava entendendo tudo. E ele falando, ele falou, um grande mistério. Você lembra quando Jesus foi crucificado? Que colocaram na cruz lá, o Jesus Nazareno, rei dos judeus? Lembro. Estava escrito em quais idiomas? Hebraico, grego e latim. Qual a ordem? Falei, hebraico, grego e latim. Pois é, o evangelho começou lá entre os judeus, hebraico. Depois Paulo começou a pregar no mundo grego, não foi? Mas antes do arrebatamento, o grande mistério vai vir pelos latinos. Falei, meu Deus, chega arrepiei. Falei, eu tomo posse desse mistério, porque você sabe que a gente é latino também, hein? Você não sabia não que nós brasileiros também somos latinos? Aí ele falou, começou entre os hebreus,
depois foi para os gregos, vai terminar com a gente aqui os latinos. Foi, ô glória! Valeu a pena o parênteses ou não, irmão? Aí, então fechado o parênteses aqui, vamos voltar para cá. Tá lá, ó. Melhorando aqui, ó. Não sei se melhorou não, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Hebraico, ó, preste atenção da onde está indo a setinha aqui, ó. Eu estou indo aqui de um lado para o outro. Grego, latim. Voltemos para cá. Se você quisesse saber o crime de cada condenado, bastava se aproximar das cruzes e ler a pequena placa pregada acima, essa que eu mostrei, nos 3 idiomas mais usados da região, descrevendo os crimes cometidos por cada um. Então, de Jesus estava lá, em hebraico, grego e latim. O que isso tem a ver? Vamos adiante. Nesse ponto, o próprio Pôncio Pilatos, romano, escreve em hebraico, grego e latim a razão de sua pena: Jesus Nazareno, rei dos judeus, que em latim ficaria assim, ó, Iesu Nazarenus Rex Iudaeoron. Iesu Nazarenus Rex Iudaeorum. Quem foi que me respondeu? Foi, cadê o irmão Celto? Tá aí? Tá ali, ó. Eu botei lá, quem sabe o significado de INRI, ele me respondeu no particular. Ele disse aqui, ó, INRI é este acróstico. O nome disso é um acróstico. Você pega a primeira letra de cada palavra e aí você cria um acróstico. Então, INRI é o acróstico, é a digressão, a redução dessa expressão aqui. Em latim, claro. Iesu Nazarenus Rex Iudaeorum. Significa Jesus Nazareno, rei dos judeus. Até aí, estou entendendo que o senhor está insistindo tanto nisso aí não, professor. Vai entender agora. Na pronúncia hebraica, seria algo como Ha, Yehudi, Vamelech, Ha-Nazarei e Yeshua. Repito para você gravar, hein? Aprender e falar. Ha, Yehudi, Vamelech, Ha-Nazarei e Yeshua. Destaquei ali as letras. O que aborreceu em muitos fariseus, os religiosos, que pediram encarecidamente que a placa fosse modificada, que Pilatos se negou a fazer. O que escrevi? O problema, como já disse, eram os acrósticos. Assim como o INRI, um acróstico das palavras escritas, também em grego, também em hebraico, também em latim. O hebraico também tem os seus mistérios no acróstico. Só que nesse caso, um acróstico que foi gerado ali, impronunciável para o judeu. Olha lá. Ha, Yehudi, Vamelech, Ha-Nazarei e Yeshua. Só que lembrando, o hebraico é de lá para cá. Yod, Re, Vav, Re. Quem olhava na cruz, quem é que está morrendo aí? Yod, Re, Vav, Re. Quando o judeu bater o olho, não, muda essa inscrição aí, muda aí, bota uma outra letra, uma outra palavra para a gente mudar. O que escrevi. Vocês mandaram crucificar, agora vocês aguentam a consequência. Vocês mataram, tá ali, ó. Yod, Re, Vav, Re. As iniciais usadas eram exatamente as mesmas usadas para pronunciar o nome sagrado de Deus, coisa que um judeu jamais proferiria. YHWH, Yod, Re, Vav, Re. A gente conhece, né? A Igreja Católica popularizou, porque católico romano, latim, INRI. Mas se a gente fizesse o acróstico com hebraico, Yod, Re, Vav, Re. Vocês viram o vídeo aí que o Isaac mandou, né? A nossa célula tem essa assinatura em cada uma. Tá aí, ó. Até no topo da cruz estava lá. Yod, Re, Vav, Re. Os fariseus que tanto fizeram para ver um homem chamado Jesus morto, por ter confessado ser Deus, acabaram por pendurá-lo para morrer às portas da cidade, no dia mais movimentado do ano, a festa da Páscoa.
Mas a placa onde deveria estar seu crime, havia o acróstico do nome sagrado de Deus. Então todo mundo passava e lia lá. Ó. Olha quem está aí. Ó. Yod, Re, Vav, Re. Yod, Re, Vav, Re. Em resumo, seu crime era ser Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos lá, irmãos. Tem muita coisa ainda aqui. A hora já está para lá de adiantada. 11. Visita de embaixadores reais. 12. Peregrinação no Egito. 13. Fuga sucedida pela morte de inocentes. 14. O precursor. Ia falar um pouquinho aqui, mas a gente vai ter tempo mais para frente de falar, né, tanto de João Batista como precursor. Vamos falar dele ainda em outras aulas. O ministério dele e o cumprimento que ele aplica a ele mesmo do texto. 15. Residência nos confins de Zebulon e Naftali. Quando as terras de Israel foram divididas pelas 12 tribos, lá no extremo norte ficava Zebulon e Naftali. E Jesus foi residir lá, só que na época dele já chamava Galileia, mas ele morava lá. Grande profeta, misericordioso, sacerdote eterno, rei ungido, menor que os anjos, louvor profético, primeiras palavras proféticas, unção para pregar. Lembra quando Jesus entra no templo, na sinagoga, em Nazaré. E aí dão a ele a oportunidade de ler o livro. Ele pega o livro de Isaías e lê: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. E aí depois ele fecha o rolo, se assenta e diz o quê? Hoje se cumpriu esta profecia diante dos vossos olhos. Ele diz lá: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu. Então cumpriu. E ele mesmo diz ali claramente diante de todos: acabou de se cumprir diante de vocês essa profecia. Está falando de mim. Eu sou esse aí. 24, cheio do Espírito Santo. 25, ensino por meio de parábolas. 26, voz suave. 27, reputado como desconhecido. 28, rejeitado por Israel. 29, entrada triunfal em Jerusalém. 30, aborrecimento sem causa. 31, alvo de conspiração. 32, lembra da purificação do templo? Está escrito lá no Salmo 69, verso 9. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. E aí quando Jesus opera aquela purificação no templo, e aí o texto vai dizer assim: os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, a profecia: o zelo da tua casa me devorará. Então ali já aplicaram o cumprimento à profecia. Seguindo, sacrifício expiatório, levando sobre si as nossas enfermidades, traição por um amigo, na traição vendido por 30 moedas, até o valor da traição, né, irmãos? Até o valor, perdição do traidor, como se daria a morte do traidor, a Bíblia já revelava. Prisão no Getsemane, agressões físicas, cuspidos, pés e mãos traspassados, rejeitado, vestidos repartidos, contado com malfeitores. Parece uma coisa simples, contado. O que é ser contado? Contar 1, 2, 3, 4, 5. Então quem passava ali via 3 cruzes, contava. Aqui 1, no meio ele, 2, 3. Ele estava sendo contado entre os malfeitores. Os outros 2 disseram: nós cometemos erros para estar aqui, somos malfeitores. Jesus está contado ali entre eles. Pelo que darei a parte de muitos, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Cumpriu-se a escritura que diz: com os malfeitores foi contado. Seguindo, zombado na cruz, sedento na cruz, oração na cruz pelos inimigos, lado perfurado, ossos intactos não quebrados, corpo reclamado por homem rico. 50, a alma não ficaria onde? Eu vou voltar nesse aqui, mas deixa eu ler os outros só para a gente fechar. Corpo não seria destruído, ressurreição, ascensão ao céu, recebido no céu pelo Pai, assentado no trono junto ao Pai, coroado. Então havia uma profecia. Está ela aí, ó. Salmo 16, 10, a parte A. Pois não deixarás a minha alma lá na morte,
nem permitirá que o teu santo, sem pecado, veja a corrupção. Essa palavra aqui, a corrupção, significa o corpo se degradar, se corromper. Todos que morrem em pecado, é enterrado, ou seja, cremado, seja lá o que fim der, o corpo vai se degradar, vai se decompor. A corrupção vai vir para o corpo. Só que havia uma profecia sobre Jesus. A alma dele não ficaria retida no mundo dos mortos. O corpo dele não seria decomposto. Não passaria por decomposição, corrupção, putrefação, seja lá o que for. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de que Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Por quê? O grande capítulo da ressurreição, 58 versículos, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51, você pode olhar aí, 1 Coríntios capítulo 15, ele diz assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos vão morrer, mas todos seremos transformados. 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão como? Sem corrupção. O corpo não terá mais corrupção. E nós, os vivos, nós seremos o quê? Aí ele diz, porque convém que isto que é corruptível, o corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade. E o que é mortal, se revista da imortalidade. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. A morte foi engolida pela vitória. É o último inimigo a ser vencido, a morte. Mas quando chegar esse dia, do corruptível se revestir do incorruptível, do mortal do imortal, a morte vai ser engolida, tragada. Aí olha o que se diz na sequência. Onde está, ó morte? A pergunta. O teu aguilhão. Onde está, ó inferno, a tua vitória? Aguilhão. Aqui significa, pode ter outros conceitos para aguilhão, mas aqui no contexto, para facilitar, significa um instrumento para prender, para manter aprisionado. Seriam como se fossem correntes. Como se fosse. Eu sei que aguilhão, às vezes, é como se fosse um espeto usado muito para animais, mas aqui, nesse contexto, para manter preso, o aguilhão da morte. A pergunta é, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Próximo versículo esclarece, 56. Qual é o aguilhão da morte? O aguilhão da morte é o... Então, as correntes da morte, estou usando aqui corrente, para entendermos melhor, é o pecado. A pessoa morreu, entrou lá no mundo dos mortos. Aí a morte vai fazer uma análise dessa pessoa. Se encontrar pecado, vai prender essa pessoa lá, vai reter essa pessoa lá. Seu lugar é aqui, você cometeu pecado, o salário do pecado é a morte, você fica preso aqui. O aguilhão da morte é o pecado. Jesus, você lembra do Cordeiro de Deus? Ele foi inspecionado, 3 anos e meio. Quando ele entra no mundo dos mortos, a morte vai inspecionar ele também. Vai olhar, tem pecado no cabelo? Não tem. Tem pecado no rosto? Não tem. Nos olhos? Não tem. No ouvido? Não tem. Na boca? Não tem. Vai descendo? Tem, não tem. Não tem. Nas mãos? Não tem. No corpo? Não tem. Nos pés? Não tem pecado. Então não consigo reter ele aqui. Você quer ver uma coisa? Atos 2. Atos 2. Vai falar de Pentecoste? Pentecoste, mas só que Pedro pregou uma mensagem poderosa em Pentecoste. Olha o que está escrito a partir do versículo 22. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno,
varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este, que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, fizeram o que com ele? Crucificaste e mataste pela mão dos injustos, os romanos, ao qual Deus ressuscitou, 24, soltas as ânsias de quem? A morte estava ansiosa, a ânsia da morte, querendo prendê-lo, só que ele ficou solto, apesar das ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Qual é o aguilhão da morte? É o quê? Não conseguiu prender ele, não tinha pecado. Então Jesus andou solto lá no mundo dos mortos. Como é que vai me prender aqui? Tem algum pecado? Não tem, então me prende. Aí ele desce lá, ele volta, ele anda aqui, ele sobe no céu, ele vai lá de novo, está solto. E aqueles que morreram? Morreram em Cristo, por causa do pecado, passaram pela morte física. Mas quando chegar o dia de vencer a morte, a trombeta toca, e aquele que triunfou sobre a morte vai dizer: ô morte, libera minha turma aí, isso aí são meu, comprado com meu sangue, vou liberar eles. Aí já libera, o incorruptível já começa a revestir o corruptível, o imortal já começa a revestir o mortal, e aí encontra a passagem do caminho com os vivos transformados, e vai todo mundo ao encontro dele. Ele pagou com o sangue dele, a morte não pode reter. Está retendo temporariamente, mas quando chegar a voz de comando dele, que pagou o resgate, aí vai ter que liberar todo mundo para subir ao encontro dele. Entendeu esse mistério aí, irmãos? Graças a Deus. Então, fechando esse capítulo, evidentemente existem muitas outras profecias na Bíblia que falam de Cristo em todos os seus aspectos. É impossível narrar todos os seus cumprimentos aqui. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter. Imagina o nosso material teológico. Se nem o mundo todo daria conta, imagina a gente falar em tudo aqui. Impossível. Para nós encerrarmos a nossa aula, vamos aí ao último capítulo. Eu não estenderei muito, porque também não haverá necessidade. Já te explico por quê. Nós vamos estudar escatologia. Esse capítulo foi posto aqui já que todo esse material, cristologia, nós estamos dando enfoque a Cristo, sua origem eterna, 100% homem, 100% Deus, as profecias sobre ele, sua encarnação, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão. Já vimos os passos dele no passado, vimos o que ele está efetuando hoje no presente como intercessor, sacerdote. Aqui nós vamos ver também um pouco do futuro. A figura central na escatologia também é Jesus. A figura central da eternidade é Jesus. No passado, no presente e no futuro, a figura central sempre é Jesus. Então nós vamos seguir aqui, eu só vou mostrar como cada evento escatológico gira em torno da pessoa de Jesus, e lá na escatologia nós vamos, obviamente, estudar. Aqui eu só vou mostrar como é que Jesus se relaciona com cada evento escatológico. Nós vimos as profecias se cumprindo na vida de Jesus, e na escatologia vão continuar se cumprindo. Então, nas lições anteriores, estudamos e enfocamos o trabalho de Cristo no passado e no presente. Neste capítulo, consideraremos as suas atividades no futuro. Para o crente em Jesus, o futuro reserva uma maravilhosa expectativa, a volta de Cristo, sob dois aspectos. Primeiro, o arrebatamento dos salvos, abrangendo todos os que morreram em Cristo, já falei, bem como os vivos que fielmente o aguardam. Segundo, a sua manifestação em glória, acompanhado dos seus santos, anjos e santos antes arrebatados. Ninguém sabe a data, nem a hora que esse evento ocorrerá. A certeza que temos é que não demorará. Todos os sinais indicam que a plena redenção dos filhos de Deus se aproxima rapidamente. Passemos então a estudar eventos que terão lugar por ocasião da volta de Cristo
inclusive a sua atuação como centro das atenções nesses eventos. Consideremos esses eventos à luz das próprias palavras de Cristo e das palavras ditas tanto no Antigo Testamento como no Novo. Vale lembrar que todos estes eventos serão estudados à minúcia no livro que trata exclusivamente da escatologia bíblica. Todavia, como Jesus é a figura central em todos estes episódios, anteciparemos resumidamente o que muito em breve acontecerá. Primeira coisa, arrebatamento da igreja. Só para colocar aqui, Cristo na escatologia. Dentre as muitas promessas feitas por Jesus, destaca-se a do arrebatamento da igreja. Ele disse, olha aí o versículo, João 14:3, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Arrebatamento, para que onde eu estiver, estejais vós também. O apóstolo Paulo fez do arrebatamento da igreja um dos mais importantes assuntos de sua pregação e escritos. Este assunto é o tema central da sua primeira epístola aos Tessalonicenses, onde destacamos aí o capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então estamos aguardando esse evento, o arrebatamento. A figura central é Cristo. Descerá até as nuvens e de lá, ao toque da trombeta, arrebatará. Os mortos ressuscitam, os vivos recebem corpos transformados e aí, juntos, subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Quando nos encontrarmos com o Senhor nos ares, qual o próximo evento? Está aí, o tribunal de Cristo. Lembrando aqui, embora eu vá falar detalhadamente lá em escatologia, mas lembra aqui que este tribunal é para julgamento das obras com a finalidade de conferir galardões. Não é um tribunal onde quem for aprovado é salvo e quem não se perde. Não, irmão. Fomos arrebatados. Aí vem esse tribunal para julgar obras. Obras não dão a ninguém direito de salvação e nem perdição. Fomos salvos pela graça. Agora as obras dizem respeito a galardões. Então, logo após o arrebatamento da igreja, virá o tempo descrito na Bíblia como sendo a grande tribulação, na terra. Esse será um tempo de horror e angústia para os que foram deixados. Nesse tempo, os crentes arrebatados comparecerão diante do tribunal de Cristo no céu. E de imediato terá lugar a festa celestial que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro. O apóstolo Paulo escreveu para a igreja, porque todos, a igreja, devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Diante do tribunal de Cristo, manifestar-se-ão não só as obras dos crentes, mas também a fonte de suas motivações. Veja que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 3, do 11 ao 15. Diz assim, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício, o edifício aqui é o símbolo da obra que está sendo feita. O fundamento é Cristo. Quem está em Cristo, então Cristo é a base. Aí vem as obras. Se alguém está construindo um edifício, ou seja, obra de ouro, obra de prata, obra de pedra preciosa, tem um outro grupo que está construindo obras de madeira, obras de feno, obras de palha. Quando chegar esse dia aqui, irmão, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, esse dia declarará, porque pelo fogo será descoberto. Então, vai ser passada a obra de cada um pelo fogo. A obra de fogo
a obra de ouro passa pelo fogo e permanece, recebe galardão. A obra de prata passa pelo fogo, é purificada, permanece, recebe galardão. A obra de pedra preciosa passa pelo fogo, é purificada, recebe galardão. E o que acontece com uma obra de madeira se passar pelo fogo? Uma obra de feno e de palha. Então os tais não receberão galardão. Vamos olhar o texto aí. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá salvação, é isso? Receberá. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, e o tal perderá salvação, é isso? O tal será, todavia, como pelo fogo, como se dissesse, como por um triz. Se salvou, mas não vai ter direito a galardão. Então não confunda a salvação com galardão. Eu vou explicar isso melhor quando chegarmos lá. Só para você dar uma olhada aqui, ó. Eu trouxe aqui a imagem do que nós vamos ver lá em escatologia. Os galardões aqui, ó. O valor pago pelo trabalho, a recompensa, a base do julgamento dessas obras não serão os títulos, mas será tanto a própria obra quanto a motivação com a qual a obra foi feita. E aí vem os materiais: ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha. Segundo a interpretação do saudoso pastor, teólogo Eurico Bergsten, ouro é símbolo do quê? Obras de procedência divina. Prata é símbolo do quê? Redenção. Pedras preciosas é símbolo do Espírito Santo, portanto, são aquelas obras que simbolizam obras feitas no poder do Espírito Santo. Ouro, o Pai; prata, o Filho; pedra preciosa, o Espírito Santo. Obras feitas para a glória de Deus, obras feitas para a redenção da humanidade, obras feitas através dos dons espirituais, o poder do Espírito Santo. Esse tipo de obra permanece, recebe galardão. Madeira, símbolo de coisas humanas, cresce de si mesmo. São obras feitas na força do homem, para a glória do homem. Jesus disse o que desse? Já recebeu o seu galardão. Você quer o quê? Quer pagamento de novo? Vocês fez lá na terra, mostrou, o pessoal aplaudiu, você recebeu o glória. Quer de novo? Feno simboliza tudo que carece de renovação. Então, obras de feno são aquelas que são feitas sem renovação, por costume, por pura prática. Já está no tal do piloto automático. Não vai receber galardão. Palha simboliza tudo aquilo que é instável, fraco, sem base. Também não vai receber galardão. Mas não esqueçam, a salvação é outra coisa. Não tem a ver com obra, tem a ver com graça. Mas essas obras fazem com que a pessoa perca o seu direito a galardão. Então, trabalhemos para o Senhor com integridade e pureza de coração, para que possamos dele ouvir: servo bom e fiel. Passado o tribunal de Cristo. Próximo evento, bodas do Cordeiro. Os próximos aqui eu só vou pontuar mesmo. Não vou nem mais abrir slides. Bodas do Cordeiro. Que será? Será a grande festa. Depois que a igreja, a noiva se torna a esposa, aí vem o grande banquete, a chamada grande ceia. Bodas é festa, é banquete. Quando terminar as bodas do Cordeiro, então nós temos a segunda fase da vinda de Jesus, chamada de manifestação gloriosa. É quando Jesus vem com a igreja para estabelecer na terra o seu reino, o milênio. Então, aqui na manifestação gloriosa, ele batalha contra o anticristo, derrota o anticristo, o falso profeta, aprisiona Satanás no abismo por 1000 anos, julga as nações, separa bodes de ovelhas, estabelece o seu reino milenial na terra a partir de Jerusalém. Tudo isso aqui, irmãos, falaremos lá em escatologia. Então está aí, ó, o próximo evento é justamente o milênio, é o governo de Cristo
que durará 1000 anos, literalmente. Quando encerrar os 1000 anos, Satanás será solto, levantará sua última rebelião, será definitivamente destruído, lançado no lago de fogo e enxofre, aonde já terá sido lançado o anticristo e o falso profeta. Aí se dará então, não confunda esse juízo aqui com o tribunal de Cristo. Agora vem o grande trono branco, ou também chamado de juízo final. Este julgamento aqui é para perdidos, para terem as suas sentenças eternas de serem lançados no lago de fogo e enxofre. A igreja não enfrenta julgamento de grande trono branco. A igreja passa pelo tribunal de Cristo para receber galardão. Grande trono branco é no final do milênio para aqueles que não foram salvos, a fim de que recebam lá o seu veredito eterno, a sentença eterna, o lago de fogo e enxofre. Mas isso tudo aqui será estudado em escatologia. Então, por que falou hoje? Para que você saiba que Jesus é o centro de tudo, passado, presente, futuro. Ele é a figura central em todos os eventos, inclusive na escatologia. A figura central é Cristo. Quando chegarmos lá, vamos falar mais uma vez da pessoa de Cristo como centro de todas as coisas. Amém? Agradeço aí a paciência dos irmãos durante 6 aulas. Acho que vocês compreenderam aí a razão pela qual eu disse que esse livro, essa disciplina, a cristologia é a minha preferida. Deu para perceber a profundidade. Só que, irmão, pode ficar tranquilo que a gente não vai descer não, hein? Pneumatologia não fica devendo de cristologia não. Próxima disciplina, doutrina do Espírito Santo. Vamos estudar aí a pessoa do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo, o fruto do Espírito, batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Tem muita coisa boa aí para estudarmos a partir da próxima semana. Só os que vão voltar semana que vem, fica de pé aí para a gente orar e encerrar a aula de hoje. Amém. Glória a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus, então. Senhor, nós te louvamos essa noite, por esta aula que concluímos, por mais este livro que completamos. Que o Senhor abençoe, ó Pai, cada aluno aqui presencial, à distância, que acompanhou essa aula, que seja rica, abundante, poderosamente edificado, fortalecido, nos ajuda a permanecer fiéis ao Senhor até aquele grande dia. Ó Deus, leva-nos em paz aos nossos lares, dê-nos um feriado, um fim de semana guardado, protegido pelas Tuas mãos. Ó Deus, que nós possamos honrar o Teu Filho com a nossa vida, visto que fomos resgatados por bom preço. Toma-nos em Tuas mãos e que possamos viver para a honra e glória do Teu nome. Assim oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. E todos digam: Amém. Amém.